Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Deixa eu entrar um pouquinho. Já temos 36 aí, 38. Daqui a pouco a gente vai dizer que só vai começar quando passar de 80, é? Graças a Deus tá indo bem. 39, 42 internautas. Vamos dar início ao nosso terceiro CREA Orienta. Quero saudar vocês, internautas, os profissionais da engenharia, da agronomia, das geociências e também os cidadãos que não são profissionais, mas que se interessam por esses temas das nossas áreas, porque realmente são importantes. Como eu costumo dizer, as nossas profissões, os nossos trabalhos, as nossas funções de profissionais dessas áreas, da engenharia, agronomia e geociências, permeiam a vida do cidadão a cada momento, e o cidadão cada dia mais está compreendendo isso e valorizando as nossas profissões, coisa que também nós estamos com o CREA, né, buscando exercer esse papel, né, de conscientizar de que as nossas profissões são importantes, não só para o nosso prazer de trabalhar, para o nosso sustento, mas também para a sociedade. Eu diria até que essa é a parte principal, né? Quero cumprimentar todos que acompanham essa live, que acompanharão. Já passamos de 50, já estamos em 54 aí, internautas. Mais uma vez, a gente está aqui para alinhar informações, para trazer informações, né, sobre os nossos produtos do CREA, aqueles produtos que vocês, profissionais, lidam no dia a dia com eles. E a gente criou esse projeto, CREA Orienta, justamente com o fito de trazer informações para vocês, para que cada dia mais vocês consigam ter maior facilidade, né, nas tratativas dessa documentação que vocês precisam, que nós precisamos, né, como profissionais. Podem contar com o CREA Orienta, porque vocês também podem contar com o CREA Pernambuco. Estamos sempre à disposição. O propósito dessa nossa gestão é de aproximar cada vez mais os profissionais, o CREA dos profissionais, né, das empresas de engenharia, da sociedade como um todo, né, buscando fazer o nosso papel cada dia melhor. Pronto, já passamos de 50, estamos a 55 já internautas. Agora, para iniciarmos o nosso terceiro CREA Orienta, vamos contar hoje com a presença da nossa colaboradora, que é a geóloga Ranjana Yadav, né? Que agora eu vou chamá-la para vir para o nosso bate-papo. Procurar aqui o nome de Ranjana. E a Ranjana deu um alôzinho aí. Tá aqui, Ranjana. Adicionar. Ok. Boa tarde, Ranjana. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos os espectadores dessa live. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-la aqui conosco. Você que é também nossa colaboradora, e como todos os nossos colaboradores estão trabalhando de forma muito profícua, não só no dia a dia do CREA, mas agora nesse período de quarentena, né? Temos tido bons, eu diria assim, excelentes resultados, né, nas nossas atividades administrativas, né? E eu não tenho perdido a oportunidade de parabenizar. E hoje, você, como colaboradora, como geóloga, que é profissional do sistema, mas hoje aqui como colaboradora, que você é assistente técnica do CREA, né? Eu quero, em seu nome, parabenizar mais uma vez toda a equipe administrativa do CREA Pernambuco por esse excelente trabalho que vem fazendo, se reinventando nesse momento de pandemia. Então, Rangela, já agradecendo a sua presença aqui eu vou chamar assim, não é um bate-papo, porque na realidade a gente quer muito te ouvir, mas eu vou estar aqui também para poder dar alguma contribuição. Então, te agradecendo já por as orientações que você vai trazer. Vamos abrir
a palestra, a sua palestra, dentro do nosso CREA Orienta, que eu já disse aí há pouco, o nosso terceiro, a nossa terceira edição desse projeto, que como o Terça no CREA, que também está no fizemos já o terceiro, terça-feira, live, mas o Terça no CREA, que já é um sucesso também a nível presencial, o CREA Orienta também está se mostrando também que já é um grande sucesso. Então, Cate, importância, características e análise. Esse é o tema da palestra de hoje, do CREA Orienta de hoje, e eu queria, Rajana, que você, de início, faça as suas palavras iniciais também para os nossos internautas, e em seguida você pode adentrar na palestra. Ok, bom. Evandro, primeiramente, boa tarde a todos. E eu que agradeço a você pelo convite, por poder estar participando desse momento de aprendizado único, né? E parabenizar o CREA Pernambuco por essa atitude, porque o CREA Orienta está sendo em inovação neste momento, aproximando o profissional do sistema. Porque, infelizmente, todos estamos passando por essa quarentena, mas ela vai passar. Independente dela estar tendo ou não, estamos levando conteúdo para o profissional. Isso. E a live de hoje, ela possui como o tema justamente a certidão de acervo técnico. E para quem não me conhece, eu sou Anjane Haddad, sou geóloga formada pela UFPE e estou lotada na divisão de acervo técnico do CREA Pernambuco e a minha função eu sou assistente técnica. Eu basicamente analiso os processos, né, referentes à emissão da certidão de acervo técnico e, estando eles de acordo com os normativos, eu os emito ou não, tá certo? Bom, para iniciar o tema sobre certidão de acervo técnico, que nós vamos abreviar como CAT, a gente tem que começar falando da resolução 1025, de 30 de outubro de 2009. Essa resolução ela é muito interessante para o CREA Pernambuco, porque ela já foi introduzida para vocês na Live 1 e na Live 2, quando as outras profissionais, né, que colaboraram aqui na live introduziram o tema sobre ARTs. Mas por que a gente está falando nela novamente? Porque assim como ela define os procedimentos para análise de ART, a resolução 1025, que é a resolução vigente, atual, né, de acordo com o CONFEA, para todos os sistemas dos CREAs aqui do Brasil, ela que é a vigente. Porque muita gente confunde que existem outras legislações antigas que tinham outras diretrizes, só que a atual, gente, para todos os profissionais aqui ficarem sabendo, é a 1025, que vai definir os procedimentos de ART e de CAT. Aí, para falar sobre CAT, nós temos primeiramente falar sobre o que seria um acervo técnico. O acervo técnico, por sua vez, nada mais é do que um conjunto de atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional, compatíveis com as suas atribuições e registradas no CREA, por meio da anotação de responsabilidade técnica, ou seja, a ART. E o que seria que constitui o acervo técnico do profissional? Seriam todas as atividades finalizadas, de obras e serviços concluídos ou em andamento, cujas ARTs correspondentes atendam às seguintes condições: que elas tenham sido baixadas ou não, mas desde que ela tenha um atestado que comprove a execução parcial do que já foi realizado. Porque a certidão ela só vai ser emitida se a ART ela estiver baixada, ou seja, o serviço foi concluído, o profissional foi lá no CITAC e baixou. Só que tem também o caso especial que você não precisa baixar para emitir a certidão, que seria a certidão parcial, mas isso a gente vai falar mais um pouquinho na frente. Okay. E para definir o que seria a CAT? A CAT é um instrumento emitido pelo CREA, um documento para todos os efeitos legais, que consta nos assentamentos do CREA a anotação de... desculpa, me perdi aqui. A definição de CAT seria que é um instrumento que certifica para os efeitos legais que consta nos assentamentos do CREA a anotação de responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo técnico do profissional. E aonde você pode realizar essa solicitação de CAT? Você como profissional, seja engenheiro, geólogo, agrônomo, tudo isso atualmente é feito através do meio digital, pelo ambiente do profissional. A CAT, gente, lembrando, ela é sempre
do profissional. E apenas irá constituir prova de capacidade técnica, jurídica, se este profissional ele estiver no quadro técnico daquela empresa. Mas falando em CATs, nós temos 3 tipos de CATs principais, que seriam a CAT sem atestado, é quando o profissional solicita uma certidão, né, de AITs, que, por sua vez, já foram devidamente baixadas, e nós, como assistentes técnicas, como é que nós analisamos? Nós verificamos se essas AITs elas foram registradas no prazo correto, se o profissional possui atribuição para aquela atividade, e isso estando coerente, nós emitimos a certidão. Tem também a certidão com atestado, porém de atividade concluída. Neste caso, o que acontece? É quando aquela obra ou serviço realizado por aquele profissional, ele já foi concluído e o profissional já deu baixa lá no sistema, naquela RT. E temos também uma outra modalidade, que seria a CAT com atestado, que seria de atividade em andamento, que é justamente aquela que eu falei agorinha, que é a questão da atividade que ainda não foi concluída. Porém, o profissional quer ter o direito de ter a certidão daquele serviço que já foi executado parcialmente. Bom, e voltando novamente à resolução, a CAT, a sua solicitação, ela pode ser rápida, desde que o profissional ele possua o conhecimento da legislação, que seria a resolução 1025. Tanto que nela consta lá no seu final o anexo 4, que define os dados mínimos necessários para um atestado. O atestado, no caso, é aquele documento que é apresentado junto à solicitação de CAT, lá na plataforma digital do CREA, né, no CITAC, onde vai especificar, onde o contratante, né, daquele serviço, daquela obra, vai atestar que o profissional realizou todas aquelas atividades, em tantos quantitativos, quanto o endereço, o local. E só que o atestado eles têm que estar totalmente em conformidade com os normativos, que estão baseados no anexo 4 da resolução 1025. Aí eu gostaria de agora a gente detalhar esse anexo 4, porque eu acredito que ele é um modelo, né, que todos os profissionais têm que ter conhecimento, porque facilita. Quando o profissional pede um atestado ao seu contratante, ao contratante do serviço ou da obra, ele tem que saber quais são os dados que tem que constar no atestado para que ele seja aceito pelo CREA. Porque quando o profissional ele já coloca uma certidão lá no processo de solicitação, sem ter olhado o atestado de qualquer jeito, possivelmente aquele atestado vai entrar em exigência. E isso acaba prolongando um pouco mais a sua emissão, né? Porque aí tem que aguardar o profissional atender aquela exigência. Mas não, o profissional conhecendo o anexo 4, ele consegue facilmente conseguir esse atestado e entrar na solicitação e conseguir a sua certidão. E quais seriam esses pontos principais? Vamos pontuar. Número 1, dados do atestado. Os primeiros dados seriam os dados da obra e do serviço. Tem que constar no atestado o número do contrato ou do convênio, se houver, o local de realização daquela obra ou do serviço, rua, número, complemento, bairro, município, estado e inclusive o CEP. Tudo isso tem que estar lá constando no atestado. Assim como o período de realização, que seria a data de início e a data de conclusão. O período executado e o prazo contratual, no caso de serviços continuados parcialmente, já concluídos, que seria, por exemplo, a construção de uma escola, porque o profissional, quando ele inicia a construção de uma escola, ela vai e termina. É diferente de quando são parcelas executadas, no caso de obra ou serviço não continuado, quando se trata, exemplo, da manutenção, de pavimentação, de limpeza urbana, que são serviços que eles possuem contratos mais prolongados e você não consegue especificar o quanto é que você vai fazer, porque vai depender da demanda do contratante. Aí nós vamos para 1.2, que seriam os dados do contratante, que são muito importantes. É muito importante que no atestado, além de constar o nome, né, da empresa ou da pessoa física que contratou aquele serviço,
o seu CNPJ e também o seu CPF. E os dados da pessoa jurídica, né, tem que ter a razão social, que seria o CNPJ. Tem que constar também no atestado os dados do responsável técnico, ou seja, o seu nome completo, a sua profissão, né, se é engenheiro, título profissional, se é engenheiro, se é geólogo, o seu registro nacional e também o seu registro no CREA. Os registros mais recentes, o RNP e o registro no CREA são a mesma numeração. Aí, neste caso, não precisa o atestado colocar informações redundantes. Já que o número é o mesmo, não precisa informar os dois, porque eles são iguais. 1.5. O atestado, por sua vez, ele tem que descrever detalhadamente todos os profissionais que estão envolvidos naquela obra ou serviço, assim como todas as quantidades e os quantitativos que foram realizados durante aquela obra. E, não esquecendo, tem também a assinatura do signatário. E quando o órgão emitente que emitiu o atestado, a pessoa que for assinar tem que colocar o seu cargo. Se for um órgão do governo, tem que colocar a sua matrícula e tem que colocar também o seu CPF. Temos o caso em que o atestado ele é gerado a partir de uma subcontratação, que é quando uma empresa contrata uma outra empresa que, por sua vez, contrata um profissional do sistema Confea-CREA para a realização de um serviço ou de uma atividade. Neste caso, quem é que deve emitir o atestado profissional? Seria o que contratou imediatamente ou o primeiro, o original, né? Que seria o proprietário da obra, aí depois vem o contratante e depois vem o profissional. Neste caso, o profissional tem que pedir para o seu contratante primário, que seria a pessoa que foi a empresa contratada para a realização daquele serviço, para ele fornecer o atestado. Porém, esse atestado ele tem que ter a anuência do contratante original. E se não tivesse anuência, o profissional ele também pode colocar outros documentos hábeis que comprovem a sua efetiva participação junto com aquela empresa original da execução daquela atividade ou daquele serviço. Agora, algumas dicas principais para os profissionais, para o atestado. Lembrando, pessoal, que tudo isso que eu estou dizendo a vocês está muito bem referenciado na legislação 1025 e também no manual de procedimentos, número 85, de 2013, né? Está tudo lá na plataforma da legislação do Confea, vocês podem acessar. E, voltando às dicas, o atestado ele não deve conter nenhum tipo de rasuras. O papel, né, do documento ele tem que ser timbrado ou carimbado. No caso de subcontratações, tem que ter a anuência do contratante original, como já vem informados a vocês. E muitas vezes atestados, ao seu final, eles possuem a planilha anexa. Só que essa planilha anexa ela só vai ser aceita se ela estiver mencionada no corpo do atestado. Tá certo, gente? Lembre sempre disso. No caso de atividades em andamento, o atestado somente deve referenciar as atividades e os períodos realizados. E se forem realizados serviços de supervisão, coordenação, direção ou condução de equipe técnica, todos os demais profissionais da equipe, eles devem ser também descritos no corpo do atestado, assim como as suas respectivas ARTs. Bom, e vamos ver o que mais a gente poderia falar sobre CAT para ajudar o profissional a entender melhor como é que nós, analistas, conseguimos analisar o processo, né, de vocês. Ao solicitar um novo atestado, sempre é bom ter como base o anexo 4. Todo mundo pode ir lá na legislação do Confea e baixar. E antes de entrar na solicitação, verifique, vá lá e veja se o atestado está conferindo. E se você, exemplo, se você é de uma modalidade de engenheiro civil, por exemplo, pode ser só geólogo, e tem vários outros engenheiros, vários outros, você tem que anotar a RT como corresponsabilidade. E se tiver mais de um profissional, como equipe. Por que eu estou dizendo isso?
porque muitas vezes o atestado está correto, porém ele não está em conformidade com o que foi anotado na ART. E isso acaba gerando exigências. Portanto, quando você for solicitar o atestado ao seu contratante, lembre que ele tem que observar quais são os dados que foram anotados na RT. O período, o número do contrato, o valor do serviço realizado. Tudo isso tem que estar compatível. E não adianta, por exemplo, Evandro, eu como profissional, apresentar ao CREA um atestado em que eu estou realizando um serviço, você como engenheiro civil está realizando outro, só que na RT eu coloco como participação individual. Aí não está correto. Por isso que eu estou dando essas dicas para vocês já ficarem antenados na questão da conformidade, que é justamente essa inconformidade, ou seja, quando os dados da RT não estão batendo com os dados do atestado. Aí a gente acaba colocando em exigência e ficamos aguardando, né, que o profissional nos responda aquela exigência, para que assim nós possamos prosseguir com a análise da sua solicitação de CAT. Rajana, muito bem. O tema é muito amplo, né, CAT? Realmente, você falou esse tempo todinho, pelo menos que eu tenha percebido, você não repetiu nada, e tem muito a se falar, mas assim, para ver se a gente consegue, até para não ficar muito cansativo para você também, vamos tentar fazer algumas perguntas. Eu quero aproveitar para cumprimentar aqui, nós temos aqui vários inspetores aqui, Heleno Mendes, Rodolfo Alves, Lincoln Freire, o Vital também. Temos aqui também André Lopes, está licenciado. Olá, Roberto André. Menezes também está licenciado. O conselheiro federal também está licenciado, Valdir. Olá, Valdir, tudo bem? Helena, eu já falei. Joatos também, Joatos foi nosso chefe de gabinete agrônomo. Um monte de amigos aqui. Mando um abraço para todos e vou citando aqui vários colaboradores. Simone, estou vendo aqui Simone, nossa gerente de RH. Leiliane também está aqui, da GPI. Um abraço a todos vocês. Eu tenho uma pergunta aqui de um profissional, Rajana. Um minutinho, é o Júlio Santos. Estou com um problema na minha liberação da CAT. O que ele deve fazer? Mas eu acredito que esse é um caso específico. Tem que saber a especificidade, né? Qual o problema, né? Na liberação, né, Rajana? Acho que eu peço ao Júlio que especifique qual a questão, né? Ou aqui na live, ou então pode mandar para qualquer um de nós, inclusive para mim. A gente está aí para resolver isso. Nesse caso, só para complementar, Evandro, ao Júlio, se você estiver tendo qualquer tipo de problema, Júlio, você pode entrar em contato com nós do CREA, seja através de e-mail, ou seja através de contato telefônico, até mesmo via WhatsApp, ou pelo próprio CITAC. Você pode abrir um protocolo, né, para que a gente averigue o que está acontecendo. Se você não estiver entendendo alguma exigência, nós iremos ter o maior prazer de lhe explicar, porque nós, da Divisão de Acervo Técnico do CREA, a nossa função é justamente poder auxiliar ao profissional para que ele esteja de acordo com os normativos, de acordo com a legislação vigente e consiga proceder com a solicitação dele. Tá certo? Ok, nós temos também aí conosco o Eduardo, inspetor lá de Afogados em Gazeiro, o Alexandre Baltar, conselheiro do CREA, coordenador da Câmara de Geologia em Minas. Um abraço a todos vocês. Mas vamos lá, eu vou fazer aqui algumas perguntas, Rajana, para ver se a gente bater numa bola aí, a gente vai tirando algumas dúvidas. Quais RTs fazem parte do acervo técnico profissional? Quer dizer, que tipo de RT que vai fazer parte do acervo dele? Eu entendo que praticamente todas, menos a de carga e função, mas o que é que você tem a dizer quanto a isso? Não, neste caso, serão todas as ARTs, né, do profissional, que, por sua vez, já estejam baixadas, né? Ou seja, a atividade concluída, no caso de uma CAT concluída, mas elas não precisam estar exatamente baixadas, quando se tratar de um acervo técnico parcial. Parcial, certo. Isso. Tranquilo. Outra coisa que se pergunta muito, que para mim mesmo, imagino para vocês que estão no dia a dia lá, se a empresa ela possui acervo técnico.
Bom, eu acho que eu falei um pouco sobre isso durante a minha apresentação, Foi, mas a falou passando. resposta novamente, é não. Porque conforme o artigo 48 da Resolução 1025 de 2009, a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica, ela só será representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes ativos em seu quadro técnico. Entende? Muito bem. Nós temos aqui também a Fátima Tribúcia, a Rosmaria, a Juscelia. Abraço. Vê bem, essa questão do acervo técnico da empresa, o que muito confunde é por questão daquele acervo operacional, né? Que, no meu entender, aquilo já não existe mais, mas Não, aquilo não. foi uma manobra. Foi uma manobra para não deixar... A gente sabe como é isso aí. Pergunta também onde deve requerer a certidão de acervo técnico. Direto no CITAC, né? Isso. O profissional pode requerer a certidão lá numa barra, né, na parte superior da sua página, né, do CITAC, no ambiente profissional. Mas, aproveitando, deixa eu fazer uma pontuação aqui. É bom. Quando se trata de uma atividade de execução, lembrar que o profissional ele só pode requerer registrar, né, aquele acervo, desde que seja na circunscrição do CREA, em que daquele estado Isso é importante, certo. foi executada. Isso. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplos, né, que fica mais fácil o pessoal entender. Eu, né, como eu sou geóloga, como geóloga, se eu estou realizando uma atividade no estado de Pernambuco de execução, por exemplo, manutenção de poços, essa atividade ela tem que ser registrada no CREA Pernambuco. Mas se eu, como geóloga, for lá para Paraíba, por exemplo, fazer uma manutenção de poço lá, que é uma atividade de execução, eu tenho que tirar um visto no CREA Paraíba para tirar um ART por lá e depois conseguir registrar a minha CAT. Porque possivelmente a minha RT, que eu registrei em outro estado, ela vai ser anulada. Sendo assim, eu não vou conseguir a certidão de uma CAT que já foi anulada, de uma RT que já foi anulada. Até, Rajana, a nível de informação para os nossos internautas, já existe uma discussão e está sendo encaminhado já as tratativas para que a gente passe a deixar de existir a obrigatoriedade, né, do visto, né, porque nós já temos, se não me engano, desde 2011, já temos o registro nacional, né? E ainda hoje temos a questão do visto. A gente tem, no Colégio de Presidentes, a gente bate muito nessa tecla e eu acredito que não demora, não, vai mudar. A gente vai parar de exigir os CREA, né? Vão parar de exigir tanto o visto, como também a RT vai passar a ser nacional. Vai ser um banco de dados só, né? E vai facilitar a vida do profissional. Isso aí a gente está lutando por isso já e eu acredito que logo acontece. Tenho certeza que isso vai ser bem bacana, porque vai uniformizar todos os procedimentos no Brasil inteiro, né? E facilitar a vida do profissional, né? Que precisa, né? Lógico. A gente tem que gastar o tempo trabalhando e não fazendo documento, né? Exatamente. Outra coisa aqui também, outra pergunta que mandaram. Quais os itens que devem ser atendidos no preenchimento da RT para requerer acervo técnico? É aquele cuidado, né? Como fazer uma RT bem feita para não ter problema no momento de fazer a CAD, né, Jana? Isso, com certeza. Bom, primeiro, é importante que essa RT tenha sido anotada antes ou durante a execução da obra ou serviço. Ela também tem que ser emitida por um profissional, né, que esteja devidamente registrado no CREA, no período da execução daquela obra ou daquele serviço. Havendo uma empresa executora, é necessário também que essa empresa esteja registrada no CREA no período da execução da obra do serviço e, por final, o profissional deverá estar devidamente vinculado à empresa executora perante o CREA no período da execução da obra ou do serviço. Muito bem. Isso realmente é importante, porque, inclusive, eu até cheguei a falar no Terça no CREA, agora terça-feira passada, que a gente está tentando aí ver se a gente consegue implantar uma ideia de que as empresas elas contratem os profissionais do nosso sistema
pela CAT, não com currículo vitae, porque a CAT é que realmente mostra o que o profissional efetivamente fez. Num currículo vitae ele pode dar uma, eu não digo que ele vai mentir, lógico, não é isso, mas assim, mas ele pode dar uma florida. E a CAT não, a CAT ela realmente ela mostra, ela efetivamente demonstra as atividades com que aquele profissional já tem experiência realmente. Tem outra aqui, o que é atestado de capacidade técnica, né, Jana? Bom, o atestado de capacidade técnica é uma declaração, né, fornecida pela contratante da obra ou do serviço, ou que é fornecida pela pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, e que atesta a execução da obra ou a prestação do serviço e identifica, por sua vez, todos os quantitativos e qualitativos, né, realizados ao longo daquela obra, o local de realização daquela atividade, o período, né, de início e de término. Lembrando que se for um atestado de capacidade técnica parcial, além desse período contratual do início e final do contrato, tem que apresentar também o período já executado, ou seja, o início e a data até qual o profissional requer aquela certidão, para aqueles quantitativos e qualitativos realizados parcialmente, para obras ainda não concluídas. E também o atestado, né, por sua vez, tem que identificar qual foi a atividade, né, que foi realizada, assim como todos os responsáveis técnicos. Ok? Ok. Nós temos também aqui a presença do Rodolfo Alves, que é inspetor, e a Olá, presidente da Rodolfo. EAMS. Rodolfo, a Aldenice também, a nossa gerente de fiscalização. A Aldenice que já deve estar se preparando para vir também para o CREA Orienta, porque nós vamos falar também de fiscalização aqui no CREA Orienta. Sim, É um dos temas aí que a gente tem para tratar. Tem outra aqui, ó. Possua uma CAT onde consta como empresa contratada a pessoa jurídica na qual já não trabalho mais. Posso emprestar meu acerto técnico para ela participar de licitações? Não, Aí não, entra não. na questão da legalidade, inclusive, né? Isso, porque conforme o parágrafo único do artigo 55 da Resolução 1025, novamente, a CAT constituirá prova de capacidade técnico-profissional da empresa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver a ela vinculado como integrante ativo do seu quadro técnico. Portanto, não. A questão, quem tem capacidade técnica é o É o profissional, quer profissional, dizer, é a não é pessoa a que empresa. estudou, que trabalhou já naquilo, que já tem experiência, não é a empresa. Isso. Muitas vezes chega para mim também esse tipo de pergunta, e as pessoas às vezes ficam confundindo. Mas é o seguinte, qual a experiência técnica de uma empresa se ela não tiver alguém que já tem essa experiência? É isso. Não existe, né? Então, assim, realmente isso aí fica claro que não pode de forma alguma. Aí outra aqui diz, realizei uma obra ou serviço que foi terceirizado. Quem deve emitir meu atestado de capacidade técnica? Você já respondeu isso aí, né? Foi, que Você já seria respondeu. justamente a pessoa que contratou o profissional. Porém, com a anuência da contratante primária, né, que é aquela que, que sofreu a subcontratação, mas se não tiver anuência, como eu já falei, pode apresentar também documentos hábeis, como projetos, mapas técnicos, planilhas orçamentárias, que vão corroborar para nós analistas entendermos que aquele profissional participou sim, daí executou aquela atividade daquelas duas empresas envolvidas nessa subcontratação. Ranjana, outra indagação que surge muito também por parte dos profissionais e também chega a mim, quando o profissional faz um trabalho para ele mesmo. Uhum. Como é que funciona isso em relação ao atestado? Bom, neste caso, ele tem que apresentar o habite-se, porque que é emitido pela prefeitura, ou documentos semelhantes a ele, emitido por outros órgãos, para que eles possam atestar que aquela construção, ela realmente foi executada.
Mas você Seria no está caso. falando em relação à construção. E se não for construção, for um serviço, por exemplo, de elétrica, vamos lá, na sua área, um trabalho na área de Eu mesmo geologia ou de atestar, mineração, por exemplo. no caso você está dizendo, eu mesmo atestar um serviço que eu realizei. Sim, sim, isso. Bom, Essa é a indagação que existe de muita gente. entendo. No caso, se eu estou realizando uma atividade para mim mesma, quando isso chegar, é claro que, se, exemplo, eu realizei um mapeamento geológico, por exemplo, aí eu vou apresentar às analistas documentos técnicos de que eu realizei aquele serviço. As analistas técnicas, por sua vez, elas vão analisar e, tendo algum tipo de dúvida, possivelmente esse processo ele vai ser encaminhado para a Câmara competente, para que eles possam decidir se aquele atestado ele vai ser aceito ou não, e se aquela CAT vai ser deferida ou não. Tá certo? Certo, muito bem. Nós temos aqui também o nosso fiscal lá de Salgueiro, Dênio Marques. Um abraço, Dênio. Olha lá. Temos aqui vários amigos. O Gleimerson também está aqui, de Serra Talhada, inspetor. Um monte de gente aí. Outra coisa que... Uma pergunta. Sou responsável por uma obra que ainda não terminou e quero requerer minha CAT. Como faço? Aí é o que você já explicou, né? É a CAT parcial, né? Isso, é quando você, né, como profissional, deve solicitar ao contratante um atestado de capacidade técnica de atividades parcialmente desenvolvidas, onde conste somente serviços que foram parcialmente concluídos, explicitando o período e as etapas executadas. Ou seja, lembrando novamente, você no atestado parcial, o emitente ele tem que colocar lá o início e o fim do que foi do prazo contratado e o início e o fim parcial do que já executado, do que já foi do executado. que já foi o período, É. assim como informar os quantitativos e qualitativos que já foram realizados também. Rajana, outra coisa que chega muito a mim, imagino o quanto que vocês lidam com isso no dia a dia, quando o profissional ele exerceu um trabalho técnico, mas ele não fez a CAT na época, ele não pegou certidão e ele não tem mais, digamos, a empresa fechou o contratante, ou se era um privado, foi embora, digamos assim, ele não tem mais como pegar esse atestado. Qual a solução que pode ter para um caso desses? Bom, neste caso, eu como analista iria fazer toda, né, uma análise bem minuciosa do processo, possivelmente eu iria instruir esse processo à Câmara especializada, porque nós assistentes, a nossa função qual é? É analisar o processo e verificar se ele está atendendo aos normativos. Caso ele não esteja atendendo aos normativos, nós não podemos simplesmente deferir ou indeferir, porque isso cabe à Câmara, que é composta por profissionais habilitados que representam esses profissionais e eles, por sua competência, terão habilitação para dizer se ele vai poder ter essa carta emitida ou não. Entende? Muito bem. Tem uma pergunta aqui. Possuo dúvidas quanto aos dados apresentados no meu atestado e gostaria de saber como posso receber uma orientação mais específica. Você também já respondeu aí. Existem várias maneiras, né? Várias maneiras, inclusive pelo próprio CITAC, que faz a indagação. O que é bom, é importante, e eu quero deixar frisado aqui, é que o profissional ele tenha cuidado com isso, porque cada dia mais a CAT ela é exigida, cada dia mais ela é necessária. Então, desde quando se faz a RT, tem que fazer ela bem elaborada, para que não tenha depois problemas. E o atestado também é outro. Chega muito problema até a mim também, por questões de atestado. O atestado, às vezes, ele não está atendendo normativo, né? Ele não atende o normativo, porque às vezes é incompleto por outras razões, né? Por quanto tempo é válida uma CAT? Essa é outra pergunta que me chegou. O que fará a CAT perder a validade? Bom, é Primeiro, bem quanto interessante. tempo é válida e se ela perde a validade? E se perde, por quanto tempo?
Pronto. Na verdade, a CAT, ela não possui uma validade. Sua validade é por tempo indeterminado. Mas o que pode fazer com que uma certidão seja anulada? Uma CAT, vai perder a sua validade no caso se houver uma modificação dos dados quantitativos ou qualitativos na RT da qual foi objeto daquela CAT. Ou seja, eu tenho uma CAT, né, que foi emitida a partir de uma certa RT. Aí o profissional, por algum motivo, resolveu substituir os dados que existem naquela RT. Então, quando ele substitui, porque aquela certidão foi emitida para os dados contidos naquela RT. Aí, quando ele substitui, aquela certidão já não vai valer mais, porque ele modificou. Nesse caso, ele vai perder a validade. E se por acaso aquela RT for anulada, a CAT também vai passar a ser anulada também. Entendeu? Vai ser nesses casos. Certo. Mas assim, mas ela não tem validade, né? Ela Não, vale... não tem. É por tempo... lembrando que ela também pode ser anulada, a CAT, se futuramente for observado que ocorreu algum tipo de falsidade nos dados apresentados naquele atestado. Aí ela também vai perder a validade. O Arthur Vital, que é nosso também assistente técnico, é engenheiro também. Um abraço, Arthur. Ele diz aqui, ó, tem CPL, que é a Comissão de Licitação, né, Permanente de Licitação, que para a comprovação de capacidade técnica exige indevidamente, ele já diz aqui que é indevidamente, que na carta apresentada conste o nome da empresa participante do processo licitatório. Entendo. O que é que você teria a acrescentar em relação a isso aqui, Rajana? Bom, nesse caso a gente já falou sobre isso, né? A CAT, ela é do profissional. Aí, nesse caso, o órgão licitante, ele tem que analisar quais são os profissionais que estão presentes naquela empresa, quais são os responsáveis técnicos daquela empresa, entendeu? Porque a empresa, ela não possui um acervo técnico, entendeu? Justo. Quem possui esse acervo é o profissional. A legislação, ela é muito clara quanto a isso. Portanto, eu acho que é improcedente em qualquer órgão licitatório exigir isso. Isso, pronto. Por isso que eu achei que foi importante frisar essa questão, porque na realidade você já tinha explicado que, e até eu já tinha falado também, que o acervo é do profissional e não da empresa, mas isso aqui é uma ilicitude, né, da Comissão Permanente de Licitação, que às vezes acontece, que o profissional tem que estar atento. Inclusive, se precisar, pode solicitar do CREA que a gente emite um documento na hora que for preciso e sempre. A gente está aqui para proteger vocês. Com certeza. A Lila, que também a Lila, que também é nossa colaboradora, ela diz aqui, ressaltar que o artigo 63 da 1025, que a análise deve verificar os dados do atestado em face do que já consta anotado na RT. Exato. Quer dizer, aquela coisa, a RT é a base da CAT, não é isso? Com certeza. Uma CAT, ela sempre vai ser emitida para um contrato, porque, veja, quando o profissional ele vai solicitar uma CAT, ele tem que lembrar que aquela CAT, ela não vai ser referente a diversas, né? No caso da CAT, com atestado, né? No caso, ela vai ser referente a um único contrato. Ou você pode ter uma RT, ou você pode ter dezenas de RTs, desde que elas sejam referentes ao mesmo contrato e aos seus termos aditivos. Lembrando que todos os termos aditivos, né, dos contratos, se forem de prazo ou de valor, têm que ser registrados como ARTs complementares. Muitas vezes, o profissional ele solicita uma CAT e emite apenas a RT do contrato. Só que quando a gente, que é analista, vai analisar o processo do profissional, verifica que no atestado o período é muito maior do que aquele informado na RT. Aí a gente vai e exige que ele nos mande um contrato e os seus termos aditivos. Aí a gente constata que ele não emitiu as ARTs complementares. Aí aquela CAT entra em exigência. Para quê? Para que o profissional emita as ARTs complementares
daquela RT inicial, né, do contrato inicial, para depois baixar as mesmas e assim a gente poder acostar elas ao processo de solicitação da CAT e poder prosseguir. Muito bem, acho que ficou bem claro. A Suzana Santana, ela pede para que você explique como funciona a análise 1 e 2 do CITAC. Ela botou do CITAC uma análise 1 e 2 da CAT, né? Bom, nesse nesse caso... explicar. Sim, com certeza. Nesse caso, a análise 1 e a análise 2, a Suzana está se referindo aos procedimentos, né, realizados na divisão de asseio técnico. Assim que uma certidão ela é solicitada, ela é feita, vamos dizer, uma análise inicial, onde todos os dados são verificados pelas nossas analistas, né, analistas 1, onde elas tentam identificar qualquer tipo de inconformidade para, assim, poder pedir algum tipo de exigência profissional. E ela só repassa essa análise para análise 2, ou seja, sai da análise 1 para análise 2, ou que nós também chamamos de assinatura 1 para assinatura 2, para que quando chegar na assinatura 2, vamos dizer que os documentos já estejam em conformidade, né, com os normativos vigentes. Só que, às vezes, acontece de, na análise 1 está tudo certo, mas chega na análise 2, que é onde é, de fato, emitida a certidão, porque a certidão ela é emitida apenas pelo assistente técnico, né? Por isso que se chama assinatura 2. Aí, quando a gente, como assistente técnica, né, profissional do sistema, consegue verificar alguns problemas de atribuição, ou alguns contratos mais complexos, aí a gente acaba retornando para essa análise 1 ou assinatura 1 para que aquela exigência seja feita e apenas após o atendimento a todas as exigências e quando nós temos certeza que aquela certidão está de acordo, que aquele atestado e a RT estão de acordo com a legislação, nós damos a assinatura 2, que é, de fato, a emissão da certidão. Que vai acompanhada de todos aqueles dados, né, que já compõe a certidão, aí, assim como os ARTs, e no final também vai junto o atestado. Só uma dica, gente. Lembrando que quando vocês forem acervar um atestado no CREA, durante o processo de solicitação de um ACAT, porque esse é um problema que ocorre muito, eu acho bom frisar. A planilha, né, que é anexada ao atestado, muitas vezes a letra dela, né, é muito pequenininha. Aí, só que quando a gente vai tramitar, ou seja, vai deferir a certidão, nós temos uma configuração, um layout, né, na certidão. Isso acaba diminuindo um pouco o documento que foi nos enviado originalmente. Aí, às vezes, fica um pouco difícil de ler. Aqueles quantitativos, né? Fica muito pequeno. Tem casos que pode até ficar ilegível, né? Devido à perca da resolução. Por isso, gente, sempre que vocês forem enviar um atestado para nós, por favor, enviem atestados com a planilha bem clara, com as divisões, né? Com as numerações em continuidade, evitar a presença de linhas em branco e com letras maiores, para quando nós emitimos a certidão, a pessoa que for ler aquela certidão, ela tem uma facilidade de poder ler aqueles quantitativos, tá certo? Olha, Rangel, nós já estamos com 50 minutos de live e temos mais 10, mas eu não quero chegar aos 10 para a gente não ser interrompido, parar um pouquinho antes. Tem outra pergunta aqui. Uma RT preenchida em 2006, preciso regularizá-la para a emissão da CAT? Acho que isso aí rapidinho. Não entendi. Uma RT emitida em 2006. Em 2006. Quer dizer, é para saber se a RT ela tem validade. Eu acho que é isso também. Sim, ela pode. A CAT, ela pode sim ser solicitada em qualquer tempo. Você não é obrigado a comprar, emitir uma RT hoje, eu tenho que emitir a CAT amanhã. Não. Você vai emitir de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua necessidade. Mesmo que ela tenha sido emitida em 2006, não tem problema, desde que você nos apresente um atestado que esteja em conformidade com aqueles dados informados anotados naquela RT de 2006. O documento é para comprovar a experiência, né?
Então, eu acho que ela tem validade. O que não é a mesma coisa de um trabalho técnico que tenha sido feito sem a RT ter sido feita na época. Aí não é a RT, aí vai ser uma RAT, né? Vai ser Que é uma rádio. registro técnico, então, que é outra coisa. Isso. Mas a gente já falou sobre isso em outro dia. Isso. Pergunta também aqui, como posso consultar se uma carta está válida? A gente tem no próprio site nosso, né? Isso. Pode dizer, Angela. No ambiente do profissional. As CATs emitidas, elas podem ser são disponibilizadas no próprio CREA, né? No site do CREA, onde você recebe um acesso, né? Que é um keyword, né? É uma chave, né? Que a gente chama de chave. Aí, com essa chave, você insere lá no nosso sistema e consegue acessar facilmente essa certidão eletrônica, no caso, né? Que foi emitida eletronicamente, virtualmente. A Tassiana diz... Pode deixar. A Tassiana, nossa colaboradora também do CREA, ela diz aqui, se for... ela bota aqui, CREA Pernambuco informa. Se for anexar... Opa, passou aqui. Se for anexar a planilha ACAT, ela deve estar citada no atestado. Isso, ela tem que... Eu acho que eu falei sobre isso antes. Para todas as planilhas anexas ao atestado, elas têm que estar referenciadas no corpo do atestado, entendeu? Porque senão elas não vão ser aceitas. Lembrando, todas as páginas, né, têm que estar rubricadas. Certo. Isso, do atestado. Outra pergunta que tem aqui, eu acho até que você já explicou, mas tudo bem, vamos lá. Seria uma forma de reforçar, né? De quem é a responsabilidade pelos dados que compõem o atestado técnico? Bom, já explicou isso. Foi, mas vamos frisar novamente. A veracidade e a exatidão das informações existentes que constam no atestado, elas são de responsabilidade única do seu emitente, do órgão emitente. Muitas vezes o profissional ele sente dificuldade de conseguir novos atestados. Exemplo, nós fazemos a exigência para o profissional, né? Seja na análise 1, na análise 2, de que aquele atestado não está atendendo, que ele precisa ser modificado. Aí o profissional entra em contato com a gente e diz, eu não tenho como conseguir um outro atestado. Esse serviço foi realizado há 5 anos atrás, aquela empresa não existe mais, eu não conheço mais ninguém daquela empresa, eu não vou conseguir um novo atestado. Eu vou deixar de ter a minha CAT por causa disso? Não. Só que nós, assistentes técnicas, como nós constatamos que aquele atestado ele não está em conformidade com os normativos vigentes, a gente não vai indeferir. O que a gente vai fazer? A gente vai instruir aquele processo de CICAT para a Câmara competente. Por exemplo, se o profissional é um engenheiro mecânico, nós iremos enviar aquele processo para a Câmara de Engenharia Mecânica para que eles, né, com sua habilitação, possam analisar todo o processo devidamente instruído, né, por nós, assistentes técnicos do CREA, e assim ele consegue definir se aquela CAT ela pode ser emitida ou não. Muito bem. Angela, esse tema realmente é muito vasto. Nós já estamos aqui, são 17h54, e para a gente, como eu disse, não ser interrompido. Mas é o seguinte, esse projeto, o CREA Orienta, que estamos hoje na terceira edição, ele está mostrando, além de trazer... É incrível como a gente, por mais que pense em bons projetos, a gente esquece a gente não enxerga algumas vantagens que eles têm só depois que ele está funcionando. A mesma coisa que foi quando criamos o CREA, o Terça no CREA, alguns profissionais chegaram para me dizer, presidente, esse aqui é o melhor network do Recife hoje para engenharia, para agronomia, para nosso sistema. E o CREA Orienta, eu acho que na minha concepção aqui, ele já está mostrando um outro viés, que além do aprendizado, é que você é a terceira que veio primeiro a Ellen, depois veio a Alessandra, agora você. Isso está mostrando para os nossos profissionais a qualidade de vocês, a capacidade que vocês têm de trabalhar no dia a dia.
né? O quanto que vocês têm conhecimento da matéria. Eu acho que isso também é importante, isso dá uma tranquilidade maior aos profissionais, porque muitas vezes o profissional fica achando que as coisas estão sendo complicadas para os funcionários. Tá? Eu acho que também tem esse viés Não, importante na aí. verdade, Evandro, nós estamos, primeiramente, né, só para pontuar aqui, num momento, né, muito, muito diferente. Nós estamos vivendo uma epidemia, uma quarentena, algo nunca visto. Mas, mesmo assim, o CREA Pernambuco ele está conseguindo se adequar perfeitamente. Porque todos os serviços do CREA, nenhum parou. Está Isso. tudo funcionando regularmente. Também. Mas por quê? Porque nós estamos recebendo todo o apoio, nós funcionários do CREA, estamos recebendo todo o apoio. Eu, por exemplo, como né, colaboradora, posso afirmar que tanto a minha gerência quanto a minha chefia me dão todas as possibilidades para que eu possa efetuar o meu trabalho com qualidade, esteja onde eu estiver. Isso. Eu estou Sempre muito pensando satisfeito no também. profissional. Eu estou muito satisfeito também, Rajana, com o trabalho que está sendo executado. Mas, olha, eu vi aqui que tem uma pergunta do... não sei se é Alberto, é Aba, tá ali no final, o sobrenome dele. Ele pergunta, gostaria de saber como se procede quando o contratante, aí ele bota entre aspas, órgão público, só tem arquiteto como responsável técnico. Aceita a assinatura dele no atestado? É aquela coisa. Isso até saiu até legislação recente quanto a isso aí, e está havendo até um certo conflito, né? E que teria que ser um profissional do sistema para emitir o atestado. Como é que vocês estão lidando com isso no dia a dia, Angela? 1 minuto para responder, por favor. Eita, que essa aí, assim, Vamos a lá, pessoa é cada grande. hora. Vamos lá. Não, na verdade, nesse quesito, assim, você está mencionando o atestado, Atestado. só pode ser Não, assinado. deixa eu simplificar. Não é um engenheiro que está dando atestado daquela obra ou serviço, lá daquele órgão. É isso. Bom, no No caso, momento, ele citou que seria um arquiteto. no caso, nós não estamos exigindo isso para a emissão dessa certidão, porque estamos aguardando os procedimentos, a nova legislação, porque nem sempre aquele profissional ele consegue. Ele não vai trabalhar sempre para um outro engenheiro, ou vai trabalhar para. Ele pode estar trabalhando para, vamos dizer, o senhor da padaria ali, e ele não é o engenheiro, né? Porém, ele contratou a obra, ele pagou aquele profissional, e ele viu aquele profissional realizando aquela atividade, entendeu? Isso. Aí, neste caso, com certeza, ele não pode deixar negar uma certidão ao profissional porque não tem um engenheiro que deixou, porque aí o senhor da padaria teria que contratar alguém para executar e alguém para, vamos dizer, Dar um fiscalizar, atestado. para dar um atestado, entendeu? Aí nós não queremos dificultar a emissão. Muitas vezes os profissionais às vezes, podem vir a reclamar que nós dificultamos, mas não, nós só queremos que atenda os normativos e nem exigimos isso ainda. Angela, me perdoe, mas agora não precisa, porque senão vai encerrar. Eu quero agradecer a você, quero agradecer aos internautas aí, dizer que estou muito feliz com esse projeto e parabenizar você, Angela, por excelente explanação. Mostrou que realmente, eu já sabia, mas mostrou para todos que tem conhecimento, e é esse o nosso papel. Trazer informação, trazer o melhor do CREA para vocês cada dia mais. O CREA Pernambuco está cada dia mais buscando atender ao seu objetivo, que atendendo bem ao profissional, fazer bem à sociedade. Então, Bom, um abraço a todos. Tudo de bom. Até a próxima. Deixa eu dar uma última palavra. Mas vai cair, Rajana. Eu quero agradecer também pela rapidinho. oportunidade de estar aqui presente com vocês, de contribuir esse momento tão importante para nós, não só como colaboradora, mas também como profissional do sistema. Obrigada, Evandro. Parabéns. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.